Vamos agora conhecer um critério prático para verificar se uma função f ela é uniformemente contínua. Esse é um critério prático que é bastante interessante porque ele funciona tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Ele é uma equivalência da continuidade uniforme. Então, a gente pode tanto demonstrar que uma certa função satisfaz esse critério e, portanto, é uniformemente contínua, quanto a gente também vai poder usar ele como um critério negativo, né? Se a gente mostrar que essa caracterização equivalente falha, a gente vai poder concluir que uma certa função não é uniformemente contínua. E que caracterização é essa? É uma caracterização sequencial. Então, o que a gente está afirmando aqui é que uma função f, um certo conjunto A, ela vai ser uniformemente contínua se e somente se para todo par de sequências. Então, todos os pares de sequências possíveis e imagináveis, sequências em A, né? Sequências lá no domínio, que se aproximem, ou seja, que satisfaçam a condição do limite, quando n tende a infinito, dessa diferença xn menos yn zero. Então, observem que a gente não está supondo, por exemplo, que cada uma dessas sequências individualmente é convergente. Mas a diferença entre elas converge a zero, ou seja, elas vão se tornando cada vez mais próximas para índices n arbitrariamente grandes. Então, a minha função f vai ser uniformemente contínua se e somente se, para todos os parzinhos de sequências satisfazendo essa condição, eu verificar que o mesmo acontece com os valores da minha função f. Ou seja, o limite, quando ele tende a infinito, de f de xn menos f de yn, também for zero. Então vamos ver como é que a gente demonstra esse teorema. Esse é um teorema de equivalência. Então a gente tem essa ideia que a gente tem que demonstrar, que a gente chama da ida, né? Ou seja, que esse lado implica o lado direito e depois a gente tem que mostrar a recíproca, né? Ou a volta. Então a gente precisa mostrar que essa condição aqui sobre as sequências implica continuidade uniforme. Então, eu vou começar mostrando a implicação da esquerda para a direita. Ou seja, em outras palavras, a minha hipótese é que a f é uniformemente contínua. E o que eu vou precisar fazer então? Eu vou precisar mostrar aqui, dada, ou melhor, dados duas sequências xn e yn satisfazendo essa condição aqui, xn menos yn tende a zero. Então, os f de xn menos f de yn correspondentes também tendem a zero. Em outras palavras, né, o que eu preciso verificar? Vamos fazer uma breve recordação aqui do que significa uma sequência convergir a zero, né? Bom, dizer que o limite dessa sequência aqui é zero é a mesma coisa que dizer que, dado um epsilon positivo, eu consigo encontrar um certo n0, que é um índice natural bem grande, que depende de epsilon, né? Tal que, bom, essa quantidade aqui, em valor absoluto, vai se tornar menor do que epsilon para todo n maior ou igual do que n0. Então, eu preciso mostrar que isso aqui acontece tendo como hipótese a continuidade uniforme da minha função f e partindo de um par arbitrário de sequências xn e yn que satisfazem essa condição aqui. O limite, quando n tende a infinito, da diferença xn menos yn é zero. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro passo, começar com esse epsilon. Então, dado epsilon positivo. O que eu tenho de hipótese aqui, né? A minha hipótese é basicamente a quantidade uniforme da f. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar isso, né? Como a minha f é uniformemente contínua, eu vou encontrar um delta com a propriedade de que para todos os pontos do domínio, né? Então, aqui, para todo xy desse domínio, para todos os xy desse domínio satisfazendo diferença entre xy, valor absoluto menor do que delta, então o valor absoluto de f de x menos f de y menor do que epsilon. Eu vou, por enquanto, vou guardar essa propriedade aqui
digamos, estrela. Uma vez que eu fiz isso, o que eu tenho adicional, né? Eu supus que essa sequência das diferenças tende a zero. Então, como eu sei que esse limite aqui é zero, ou seja, limite quando n tende a infinito de xn menos yn, então eu sei que para esse delta aqui, como em estrela, então olha só, comecei com epsilon, encontrei o delta desse epsilon, agora eu encontrei o n0 desse delta, que era um delta de epsilon. Então existe um n0 em n, tal que, bom, é o equivalente dessa condição de tender a zero, só que para delta, né? Eu encontro n0, tal que o módulo, valor absoluto de xn menos yn, fica menor do que delta, para todo n maior ou igual do que n0. Bom, mas olha só, o que está acontecendo, né? Essa condição, xn menos yn, valor absoluto menor do que delta, implica justamente o quê? Que os valores correspondentes, né, por estrela, por essa condição estrela aí de cima, os valores correspondentes da f, em valor absoluto, ficam a uma distância menor do que epsilon. Eu acabei de concluir que f de xn menos f de yn em valor absoluto fica menor do que epsilon para todo n maior ou igual do que n0. Essa minha escolha de n0 dependeu do delta, que dependeu do epsilon. Então, essa condição aqui do balãozinho verde está sendo satisfeita. Então, eu concluí que, de fato, a minha sequência f de xn menos f de yn tende a zero quando n tende a infinito. Bom, como é que eu posso provar agora a volta, né? Essa volta ela vai ser um exemplo de demonstração que a gente chama de contrapositiva. Ao invés de mostrar que uma certa condição A implica uma condição B, eu posso mostrar de maneira logicamente equivalente que não B implica não A. Então vamos ver o que isso significa aqui, né? A princípio eu teria que demonstrar que se para todo par de sequências satisfazendo essa condição automaticamente vale a condição sobre as f's dessas sequências, então f é uniformemente contínuo. Ao invés disso, eu vou provar o contrário. Eu vou mostrar que se f não é uniformemente contínuo, existe um par de sequências, xn, yn, tal que o limite, quando n tende a infinito, de xn menos yn é zero, mas o limite, quando n tende a infinito, de f de xn menos f de yn, não é zero. Na verdade, não precisa nem existir, mas o que eu vou mostrar é que zero ele não é. Pode ser outra coisa, pode ser que não exista, mas pouco importa. O que importa é que não vai ser zero. Para isso, então, eu vou recordar, né, a gente já viu o que significa uma função f não ser uniformemente contínua. Então, a gente tinha visto que se f não é uniformemente contínuo, então existe um certo número positivo ε0, tal que, não importa qual seja o delta que eu dê, eu consigo encontrar um parzinho de pontos, x delta e y delta, lá no meu domínio, tal que esses pontos distam menos do que delta, mas os valores correspondentes de f distam pelo menos ε0. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho essa prerrogativa de, uma vez que eu obtive esse ε0, escolher qualquer delta positivo aqui, eu vou tomar delta da forma 1 sobre n para cada n natural. Então, toda vez que eu faço isso, eu obtenho um ponto correspondente x delta e um ponto correspondente y delta. Só que na realidade, né, é um x de delta de n e um y de delta de n. Então eu vou indexar, né, no abuso de notação, eu vou indexar esses pontos diretamente por xn e por yn. E o que esses parzinhos de pontos vão satisfazer, né? Por um lado, essa condição aqui vai me dar que xn menos yn em valor absoluto fica menor do que 1 sobre n. E, portanto,
esse limite aqui é zero, né? Por quê? Por exemplo, por causa do teorema do confronto, né? Então a gente está vendo que isso aqui tende a zero em valor absoluto, porque 1 sobre n tende a zero quando n tende a infinito. Por outro lado, essa segunda condição me diz que os respectivos f de xn e f de yn, em valor absoluto, essa diferença é pelo menos ε0. O que me diz que f de xn menos f de yn não tende a zero. De novo, né? Isso não significa que, por exemplo, eu não sei nem se existe esse limite de f de xn menos f de yn. Mas o que eu sei é que ele não é zero. Isso eu consigo garantir. Então, eu supus que eu tenho uma função f que não é uniformemente contínua, produzi um par de sequências que satisfaz isso aqui, mas não satisfaz isso aqui. Então, pela contrapositiva, eu mostrei que não uniformemente contínua, não a condição da direita, o que significa que eu demonstrei que a condição da direita implica uniformemente contínua pela contrapositiva. E isso encerra a nossa demonstração.